precisa de aeróbico entre o aeróbico, eu vou utilizar. Você está alongando, eu estou utilizando o exercício de peso corporal antecedendo seus agachamentos. Ela gosta de muito agachamento, vou tirar parcializações, vou deixar exercícios completos. Vou fazer uma inversão também usando o lateral, então ela não abre mão de dois. Hoje ela fez praticamente sumô com carga, antecedendo ao peso corporal e uma adutora. Fez a adutora completo e curto, meio para dentro. Diminuiu uma placa. Os exercícios de peso corporal ela não abre mão de ter pelo menos halteres. Ele é reduzido. Fiz o sumô com aquela pegada montada com 20 quilos, assim, médias de 10, em cima daqueles tabados de madeira. Aí dali, agora eu tô aqui para fazer esteira, para fazer 90 minutos. Eu estava averiguando o final da amostra de hoje. Peguei minha toalha na hora que eu fui na padaria. E a amostra inicial, que aparentemente cheguei, academia bombando, quem está trabalhando aqui está sentado ali, o proprietário, que eu cheguei me tratando como a rainha da Inglaterra no meio de todo mundo, batendo a mãozinha, como se tivesse muito bem-vinda, como que parte do pressuposto que quem não tem vergonha na cara sou eu, né? Tudo que é falado e que acontece. Agora, nesse momento, na salinha, tem alguém fazendo... Um cara lá, acho que está dando aula, usando barra de crossfit, os aglomerados, umas 3, 4 pessoas que lá eles dão aula por conta própria, inclusive. No horário do almoço, no decorrer do dia, acontece de tudo. Quem vem de vários lugares. Hoje aquela menina versão morena, Tiffany, que trabalhou lá embaixo, estava atendendo Michelle, uma outra que emagreceu, que estava entre exercícios, agachamento com 500 de cada lado, uma mulher mais gorda. Que é a dona lá da Sorenete do sorvete, né, que é a mulher de Felipe, que ela harmonizou, emagreceu, ficou uma versão meio... Elas estão usando a caneta, ela usou também uma versão de pós-grávida, enxugou de uma tal maneira, ficou uma coisa meio veneno, meio remédio, meio, né, uma mudança absurda. Estava em casa, estava em depressão, estava contando um monte de coisa. Aí a menina voltou com ela, não vi ela aqui, aquela menina estava dando aula de personal aqui de cara, aquela Beatriz, ela tá o tempo todo com muita boca, botou botox, bronzeamento de marquinha, um monte de coisa, entre usar cargas absurdas, falando que está se superando, gosta de fazer aquele efeito que peida muito, o que não sei o que horas vem a mulher buscar, que horas não sei o que, entre tá sempre com short muito curto, com a bunda toda de fora, ela não tem qualidade muscular de perna, ainda que ela seja muito bonita e tal. Na maioria das vezes as pessoas têm muita reclamação do trabalho dela. Hoje não estão perto disso aqui, então eu fiz um atendimento mais conversado, porque eu entrei em pauta a ocorrência do hotel e já descobri algumas coisas, até porque eu não tenho nada a perder, como muito menos a ganhar, entre todas as coisas que estão acontecendo. E eu falei que já é a segunda vez que ninguém ligou, tem quem fez a leitura de coisas que eu escrevi no Zap, colocando a amostra para correr, avisando sobre o que eu sempre avisei de nunca ser corrupta, dos meus propósitos e de que eu não passo pano quente em casa, quanto mais na casa dos outros. Então, e o que virou tudo isso aí? Coisas que eu não gostei de ouvir, que estão em aberto, com certeza eu estou sendo ameaçada de todos os lados. Então eu cheguei hoje, a Natália estava malhando, me viu atendendo a aluna lá, o personal dela está aqui, está atendendo a amante que a gente estava conversando. Eu falei assim, tive um sonho, chegamos num patamar, tive um sonho de acordar, mata aquela cobra que tem em cima da sua balança. Eu falando com o Vilma, e chegou a outra, a Luciana, elas se cruzaram assim. Falei que larguei a cobra bem enroladinha do lado de fora pro outro, estava olhando o que era aquele bicho de manhã, o Paulo. Então ela está aqui agora malhando, o marido da outra que queria aqui foi candidata a prefeita, ou qualquer coisa que queria ter personal comigo, que na verdade vai agora, faça o lado B, deixa escrever todo o pedaço de série, toda a periodização, distribui por todo mundo, chacina depois, fala que não é atleta e não tem corpo. Cheguei, o José Luiz estava aqui na esteira, estava fazendo musculação, estava aqui na esteira, ele me fez montar série, ele é absurdamente analfabeto. Eu perguntei sobre várias vezes dele executar, ele não executa, ele monta ou vende ou passa para os outros, ele não tem leitura e conhecimento daquilo. Eu botei a barra para saber se ele está fazendo esses dias e ele falou que estaria tudo bem. É só questão de me ocupar, ganhar méritos e trânsito
já estava aqui, que eu antecipei ela para 7h30. A Samara disse que estava toda doente, a garganta toda inflamada. E aí eu peguei e ela estava com a garganta toda doente, inflamada. A Luciana ainda com o negócio lá, entre tratamento e garganta doente, disse que o milésimo de segundo que entrou no ar adoeceu. Hoje não seria ela, também não daria para Tiane, que também não pode vir sexta, que tem uns dias que vai para a serra, que tem um monte de faxina que dá um dinheiro enorme no bolso dela e depositou R$75. Talvez malhe só 2 vezes essa semana, ou vai ter que malhar terça, quarta e quinta, porque eu falei que o mínimo que eu posso cobrar para ela é 75, ela sai do horário, ela falou que se ela faltar, ela não tem por que não pagar, até porque ela está utilizando altas arrecadações, elas têm problemas específicos, muita dinâmica, ia fazer aula inaugural de Zoom, ia fazer não sei o que, não sei aonde. Então quer dizer, aí hoje fiquei para fazer esteira aqui. Aí eu atendi até um horário maior, repanoramizando coisas e falando sobre o ocorrido no hotel. Ela imediatamente virou e falou assim, com certeza isso é com você e não é com o hotel, estão atrás de você. E eu espero que você saiba que corre muito risco de ser um. Falei, é? Ela falou sim, porque você não tem noção do ódio mortal que ele tinha de você e vontade de destruir. Desde quando você começou aqui, eu falei, não diga. Ou seja, né, era uma coisa já, tudo como eu falei, enfiava no meio dos meus vídeos, gravava, já era procurado pela polícia por assassinato, já era a aluna mais antiga, que dava cobertura em tudo, e eu joguei pesado, está acontecendo isso, eu não posso ficar desempregado, não posso trabalhar aqui, eu não estou tratando ninguém com falsidade, olha o nível de problema que ele se arrasta com a minha pessoa, com o meu trabalho, existe um monte de responsabilidade das pessoas, foi falado isso, eu não posso ficar contando para os outros, mas eu não gostei disso daí, é um risco de vida, é um monte de coisa, o que é trabalhar só aqui, o que é seguir trabalhando só lá, entendeu? Aí entrando em contexto um monte de situações, aí quem estava aqui, a Kátia, tem agora a tal da Janaína, massagista, né? Tem alguém com meu nome na mostra, ajuda, não ajuda? Quem justifique Maria, né? Maria de dia, de noite João, José, Jesus, Trindade, Deus, né? Então quer dizer, em aberto as pessoas malhando. Alguns que malham 4 horas, que tem uma banda, alguns lá dentro que eu não conheço muito, uns que chegaram agora que eu não conheço muito, o cara que foi candidato ainda está aqui, eu deve ter acabado de sair. Alguns que chegaram, a amante do cara com ele malhando, se estufando, faz um monte de coisa e aí a outra ali se jogando no chão, ficando atolada lá embaixo. E o outro ali tá aí, o candidato e tal, com cinturão na cintura, o outro que lembra inclusive ele, o outro tá aqui sentado, não existe o trabalho deles, outros que se foram. E eu aqui, tentando iniciar os 90 minutos, eu tô assim, absurdamente alimentada. Ontem eu comi um pedaço de bolo enorme, dei para minha irmã, comi a vasilha do bucho com língua e linguiça, feijão branco. O feijão estava amarronzado de carne, uma delícia. O bucho parecia torresmo, fritando. Escrevi coisas para alguns que não fizeram leitura da Azul, a quem fez agora cedo, a quem não respondeu. Todas as coisas eu não podia ter falado para o hóspede, se isso chegar na busca, o que a gente vai fazer? Eles correm o risco de escrever que você foi ameaçado aqui dentro. Isso prejudica a nossa imagem e eu gosto de defender a pessoa que eu gosto, né, alegando esse termo, falando assim, de novo a malhada, e olhando que eu estou gravando. E eu estava com 38 aqui na frente, reforçando que querendo ou não, você pode ligar, você tem que me ligar, mas eu fiquei na chuva por sua causa, fiquei horas na chuva, você ganha infinitos benefícios comigo ali embaixo, enquanto eu estou aqui, ninguém quer saber o que significa nada disso na minha vida e finge que nada está acontecendo, ao mesmo tempo como que você aguenta, então tem muito mais e mais e mais e mais e tem que estar à disposição de todo mundo, há infinitas conveniências, então assim, né, eu cheguei aqui, aí entrei, desloquei, olhei aonde iria fazer, repanoramizei dela, uma burocracia diária de reagendamento, tinha uma parafernália de coisas que não entra dinheiro no meu bolso, aí eu comi o bolo ontem, 2 mexericas que ela me deu aqui no pé da minha tia, da casa da Rocinha, em frente, tá lotado de abacate e mexerica. A mexerica é muito ácida, ela larguei descascada para elas comerem lá em cima do negócio lá. Ontem eu peguei um estilete lá embaixo, testei o estilete, olhei até faca na cozinha, embaixo de câmera, pecado ficou dado, testei todas as fechaduras internas, mostrei que eu estava olhando tudo, cachorro vindo atrás de mim, entrou um pouquinho, mandei embora atrás de hóspedes que adoram cachorro, que me elogia, que fala que os cachorros na rua, na maioria das vezes, são muito bem tratados, que se eles pudessem também levar para casa, que eles
estava aqui, outros ali pra dentro não olhei todos, provavelmente a Beth, um monte de gente, estava cheio, né? Na hora eu não retratei quem estava dando personal do que às vezes, o André, um monte de gente e tal. Aí eu peguei, entrei de blusa, vim pegar minha toalha, tirou minha toalha, botei em cima do banquinho ali, tirou de cima do agachamento, ela já estava sequinha, que ela estava úmida, que eu tinha usado no corpo. Aproveitar o custo-benefício, eu sei fazer deambulando, eu estava de óculos, até que eu tirei a blusa de personal, enchi a garrafa e eu comi ontem, né? De dia, a questão do resto do arroz, você tinha tomado cappuccino cedo, acho que não, comi alguma coisa, comi amendoim com casca, que sobrou, eu fiquei nervosa, não fiz na cozinha, não fiz batida de nada, tomei o resto de leite, joguei a caixa, tem só uma caixa de leite minha no hotel, eu trouxe tudo dentro do frigobar, porque tudo me incomoda. Fica uma coisa muito complicada, se eu pagar no meu bolso é problema, se eu não pagar é problema, tudo é problema. Eu lavei o banheiro anteontem, entendeu? Filhos, veem tudo isso, eu largo tudo ligado, eu carrego o lixo, aí tem hora que finge, só fala que eu tô sapateando, se eu antecipo as coisas é problema, se eu não antecipo é problema, se eu falo é problema, se eu não falo problema, se eu ligo é problema, aí tem o câmbio, as conveniências, e quando ele afetou a minha profissão, falando cadê a minha profissão? Cadê a minha profissão? Você não tem ensino superior? Você não é professor de educação física? Eu praticamente mandei ele tomar no cu falando que eu não dou direito dele falar isso e que ele pode fazer minhas contas. Então que surgiu mais tarde a mulher dele ligar, que são os machões, ligar, fingir que eu tinha ligado o telefone dela, simular coisa de comida, de dizer que tinha uma ligação, aí eu avaliei um monte de coisa e ela inclusive queria saber por que não tinha registro escrito. Eu falei que tinha visto que ela nem tinha vasculhado o telefone, que a ligação era com número, porque depois ela desapareceu, porque ela não, e eles têm o telefone lá em cima e eles todos movimentam o mesmo telefone ao mesmo tempo, tá? E ela disse que estava com uma amiga no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, que depois perguntou não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu havia comentado para Dilma, propositalmente, que ele não poderia ficar empregado sem carteira assinada, porque ele levou a questionar o meu corpo, o meu resultado, a minha dieta, por que eu não como, por causa que eu aceito carga horária, porque eu não trabalho mais com isso e aquilo, e eu falando que ele tinha caído na malha fina e que ele não deveria nunca ter tido empregado fora da carteira, que foi uma estratégia que eu entrei para conseguir sair de um buraco tão fundo que todo mundo me esquentou, e provavelmente ela havia falado isso para ela, então sobrou me dar um corretivo, entre quais deles quiseram me dar um corretivo no momento que todo momento eu já estava falando coisas desse jeito, que eu ia sair, que eu tinha conhecimento de causa e eu não me retrato, que isso coincidiu quando eu também fiquei sabendo desse negócio, que a boazinha ali contou para todo mundo, até para aqueles que ela fala que são problema como o próprio Guto, e não contou para mim. E a papelada estava toda ali em cima, sobre pagar receita, sobre mexer em coisas de contas pagas, não pagas e tal. Então eu não associo, se mandar me dar uma chamada, já tinha acontecido isso da receita, eu acho que não. Eu tinha tomado lugar pro cara que bebeu, que vive gente, ele mandando ligar, ele tem uma alta promoção como todos eles, então manda vasculhar situações e ver minha conduta, como que fala sobre ele, se carrega alguma, só pau de galinheiro, só coisa errada. Eu coloquei subiosidade de todos eles e eu ouvi coisas que eu não gostei. Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu estava lá na frente com o meu 38, se tiver alguma coisa, né, não estou brincando, que eu não faria mais fazendo, já fazendo, eu conheço gente de muita influência, que vai pegar os telefones, se eu vou pegar esse telefone depois que eu não me dei conta, eu vou mandar levar para gente grande, operacionalizar e fazer um vasculho geral, quem poderia estar envolvido com isso, então que quer retratar minha imagem, o que eu coloco, falando que tem coisa gente grande de fora para dar resolução como aqui dentro, né, e tipo, mandar dar uma costa enorme nele se estiver fazendo alguma coisa, que ela mesma tomaria propósito com relação a isso, porque não quer afetar o trabalho de quem gosta, me ameaçando, né. Então quer dizer, eu não estou gostando nem um pouco disso daí, e eles me colocam uma culpa e uma carga, sendo que eu sei eles falando dos outros, falando de mim, falando de mercado, de um monte de coisa que eu não acato, de corrupção declarada, e botam como se fosse arma na minha cabeça o tempo todo perante, né? Mas você não ganha mais, mas todo mundo não gosta de você, todo mundo te adora, todo mundo é muito bom, faz isso, que não faria para outro, se não quisesse, não teria feito. Ninguém é substituível, eu falei sim, ninguém é substituível, porque eu mesmo estou querendo sair. Eu nunca tomei lugar de ninguém e não atrapalho de ninguém ficar. Falei, eu duvido daqui estar, eu duvido daqui estar lá dentro, eu duvido de qualquer um. Eu falei, eu não estou aqui atrás de roubar ninguém, não estou aqui para ser bode, não estou aqui para atrás de virar álibi de nada, né, para protagonista, nem parte principal, até porque eu não tenho quem se compare comigo. E nós temos uma pauta muito grande em cima disso daí, inclusive.